Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre a segunda parte de parcela de carga térmica para a câmara fria. A primeira parte está num videozinho em algum lugar aqui onde eu vou tentar colocar o card ou na descrição do vídeo, caso você tenha perdido, ok? Vamos dar continuidade. Bom, nós já falamos que a carga térmica da câmara fria é composta por várias parcelas, né? Então, ganho de calor por transmissão, devido à infiltração de ar externo, devido ao calor do próprio produto que está armazenado nesta câmara, devido à iluminação, ganho de calor por motores, empilhadeiras, equipamentos de processo, calor devido às pessoas que trabalham naquela câmara e também devido aos equipamentos de refrigeração, ventilador, das evaporadoras, o próprio o resistor térmico de degelo, para fazer o degelo, tudo isso são cargas que vão se acumulando ali no ambiente que precisa ser refrigerado. Neste vídeo nós vamos falar especificamente sobre o calor devido à infiltração de ar externo, considerando uma situação bem específica que é a da porta aberta e fechada, que eu vou explicar agora. Então, vamos dar um passinho atrás e vamos entender o que é essa questão do calor infiltrado devido ao ar externo. Vamos imaginar que nós temos ali, né, uma doca de carregamento, onde tem um vão ali aberto, e eu tenho ali uma câmara fria com abaixo de 0 graus, né, menos 5 graus, menos 10 graus, por exemplo. No momento que existe esse vão, o que é? O ar frio que está dentro da câmara fria, ele é mais denso, ele é mais pesado, ou seja, ele vai ficar para baixo do que o ar quente que está ali na doca de carregamento. Então, o ar da doca entra pela parte de cima do vão e o ar frio da câmara vai sair pela parte de baixo, ok? Então, isso vai criar ali uma chamada corrente de convecção. O que acontece com esse ar quente e úmido? Parece previsão do tempo, né? É muito parecido. Esse ar quente e úmido tem umidade, ou seja, vapor de água nele. E aí esse vapor de água, quando entra na câmara fria, que está com uma temperatura muito mais baixa, né, abaixo de 0 graus, por exemplo, este vapor de água vai congelar, e aí na parte ali de cima da porta pode começar a criar gelo, ou até mesmo ali na parte do chão, dependendo ali da configuração da câmara. E aí ele começa a ter esse gelo acumulado, e isso significa o quê? Significa que eu gastei energia, imagina só o gasto, tá rasgando dinheiro, porque tá gastando energia para aquele vapor lá do ar de fora reduzir a tua temperatura, né, virar para o ar seco, reduzir a temperatura e para o vapor de água ser congelado, ou seja, eu sempre falo em aula que calor latente é mais potente, ou seja, a mudança de fase precisa de muita energia, muito mais energia do que só baixar a temperatura. Então essa energia quem vai fornecer é lá o meu sistema de refrigeração, o evaporador. E aí, quanto mais tempo de porta aberta eu vou deixando, mais ar quente entra, ar quente e úmido entra, e mais energia eu gasto para baixar a temperatura desse ar quente e mais congelar, mudar a fase daquele vapor de água, né, que se torna gelo. Por isso que se fala muito, quando a gente trazendo um exemplo bem perto de nós, a questão da geladeira, né? Não abre a porta da geladeira para pensar. Porque quando nós deixamos a porta do refrigerador aberto, eu estou jogando o ar quente de fora da cozinha, ar quente e úmido, e essa umidade, né, o meu compressor lá vai gastar mais energia, porque ele vai precisar, né, o meu sistema precisa condensar essa água, ou seja, torná-la vapor para líquido, e como o evaporador é abaixo de 0, congelar, né? Então ele vai condensar, mudança de fase, vapor para líquido, e ainda a questão de mudar, né, para gelo, que vai ser uma energia maior ainda. O que é pior? Quanto mais gelo eu tenho no meu trocador de calor, nesse caso no evaporador, eu estou reduzindo a eficiência do meu sistema, porque eu estou piorando a troca térmica. Então, além da energia que eu gasto para fazer essa mudança de fase de vapor da água para gelo, além da energia que o meu sistema gastou, né, para fazer isso, ele vai piorar a sua eficiência. Então eu reduzo a eficiência do meu sistema. Por isso que a gente tem lá um sistema de degelo de tempo em tempo que deve ser feito para que o sistema volte a funcionar e conseguir trocar calor e reduzir a temperatura do ambiente interno. Isso é dar assunto para um outro vídeo, mas quando a gente pensa aqui em câmara fria, isso tudo acontece lá na câmara fria também. Eu acabo acumulando gelo dentro do sistema, ali na parede, eventualmente, eu acabo acumulando mais gelo lá no meu evaporador, e o resumo da história é: estou gastando mais energia e potencialmente reduzindo
a eficiência do meu sistema. Então, eu não quero ter essas trocas de ar, ou às vezes é inevitável, porque eu vou ter que carregar a câmera, descarregar a câmera, mas eu vou tentar fazer isso da forma mais eficiente possível. E para nós termos uma noção de como eu calculo isso, quais são as variáveis que afetam essa carga de infiltração, de calor sensível, né, porque o ar está mais quente e vou resfriar esse ar de fora, e latente, porque eu tenho vapor de água lá fora que entra para o interior da câmara fria, nós vamos ver qual é a equaçãozinha, que é essa aqui, fornecida lá pelo manual da ASHRAE, que me diz o seguinte, olha, para o caso da entrada de ar, que ocorre unicamente quando a porta é aberta, essa parcela pode ser calculada como? O QT, que é a média desse ganho de calor, para 24 horas ou para outro período que eu estou avaliando, tá? Em quilowatt-hora. O ganho de calor sensível e latente devido a essa infiltração máxima de ar externo em quilowatt-hora. O fator de tempo de abertura de porta. O DF, que é o fator de fluxo por abertura de porta. E, finalmente, tudo isso multiplicado por 1 menos o fator de eficiência do dispositivo de proteção de porta, ok? Vamos começar por este primeiro. Pelo ganho de calor sensível e latente. Como é que eu calculo essa parte? Essa parte ela vai ser dependente, né? Ali de um fator fixo de 0,577 pela largura da porta. Então, quanto maior a largura da porta, maior o meu ganho de calor sensível. Pela altura da porta elevada àquele coeficiente a 1,5, então mais alta a temperatura da porta, maior o meu ganho de calor sensível. Vezes um fator aqui, que é uma relação de carga de calor sensível pela área, que a gente vai ver daqui a pouquinho como encontra, vezes 1 sobre o fator de calor sensível. O fator de calor sensível é aquele que a gente vê lá na carta psicométrica, ou então eu posso encontrar em tabelas também para esse calor específico, ok? A gente não vai ver ele aqui porque ele está lá, ou ele é tabelado, ou direto na carta psicométrica. Bom, a razão, né, de carga de calor sensível pela área, ela é dada por essa figurinha que vem lá, né, por esse quadro que vem lá da ASHRAE, tá adaptado aqui, e a gente vai usar um exemplo para entender um pouquinho melhor. Então vamos lá. Né, na horizontal ali, no eixo horizontal eu tenho a temperatura do espaço refrigerado de menos 40 a 40, e no eixo vertical eu tenho ali a perda de calor sensível. E eu tenho essas linhas ali, que lembra um pouquinho uma linha logarítmica, né? Ela são para diferentes temperaturas do ar externo. Então, neste exemplo aqui que eu trouxe para nós analisarmos, eu estou considerando a temperatura do ar interno igual a 0 grau, tá? Então, eu olho ali, né, no eixo horizontal, temperatura do ar interno igual a 0 grau, e eu vou ler ele na linha vertical, né? Eu vou seguindo ele na linha vertical, até encontrar quem? A temperatura do ar externo, que eu estou considerando no exemplo 35 graus, que é essa linha ali, curva, né? Ali a curva ficou bom, né? Essa variável curva ali no gráfico. Então, até encontrar ali a linha de 35 graus, que é a temperatura do ar externo. Nesse ponto, quando eu encontro, né, a temperatura interna com a temperatura externa, eu vou fazer a leitura dessa carga de calor sensível na horizontal, né? Vou seguindo uma linha horizontal e fazer a leitura no eixo vertical. Ali que eu destaquei para vocês em verde, perda de calor sensível. Então, para este caso, a perda de calor sensível é de 20 kW por metro quadrado, ok? Outro fator que a gente considera é o fator de tempo, né, de abertura da porta, que é o DT. Como que esse fator é calculado? A equação aqui parece gigante, mas na verdade ela está simplesmente dizendo, olha, o tempo que a porta fica aberta vai depender o quê? Primeiro, de P, número de passagens feitas pela porta, né? Quantas passagens? 1, 2, 3, 4, 5, né? Carregar, descarregar, quantas passagens eu tenho que fazer por essa porta. Depois, esse θP ali é um coeficiente que vai dizer assim, qual é o tempo de abertura, de fechamento da porta em cada passagem, né? Tantos segundos por passagem. Então, eu tenho um número P, 2 passagens pela porta, vezes um tempo lá de 10 segundos. A porta leva 10 segundos para abrir e leva 10 segundos para fechar. Então, quer dizer que se eu tenho 2 passagens e leva 10 segundos, eu tenho ali 20 segundos de porta aberta naquele período, ok? Se eu tenho 4 passagens e a porta leva 10 segundos, eu vou ter 40 segundos de porta aberta naquele período. Mais o quê? O tempo que a porta fica aberta, em minutos. Então, eu abri a porta, coloquei o produto e saí da câmara. Levei 5 minutos para ajeitar o produto lá e esqueci a porta aberta. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei 60 vezes 5, né?
para transformar ali a questão das unidades de medida, 5 minutos aberto, ok? Tudo isso dividido por quê? Em 3.600, porque estão ali de conversão a gente está trabalhando com segundo, com minuto, e o período analisado é em hora. Então, por isso que eu tenho esses fatores ali de multiplicação para ajustar a unidade de medida, tá? Período de tempo analisado, se eu estou avaliando para um dia, 24 horas, ou de repente se eu estou avaliando ali para 12 horas, 6 horas, enfim. Isso são coisas que vai ser conversada ali, né, no momento de fazer o cálculo de carga térmica, tá bom? Então, esses são os valores. E o fator de fluxo por abertura de porta, o DF? Bom, se a porta fica totalmente aberta, o DF vai ser igual a 1, tá? Portas que são operadas ciclicamente para ter diferenças de temperatura do ambiente interno e externo inferior a 11 graus, esse DF é um fator de 1,1. Se as portas elas estão operadas ciclicamente para diferença de temperatura superior a 11 graus, então eu uso um fator 0,8. E para encerrar, o último fator que eu preciso lembrar é a eficiência do dispositivo de proteção de porta, tá? Então, se eu tenho uma porta com um dispositivo novo, né, ou uma cortina nova plástica, ou uma porta de fechamento rápido, que está nova, está com a manutenção em dia, funcionando 100%, eu vou ter ali uma eficiência de 0,95 ou maior. Ou seja, o efeito de infiltração vai ser muito pequeno. Agora, se eu tenho ali uma antecâmara, né, com uma cortina plástica, uma porta que é daquelas portas vai e vem, para sistemas que não são congeladores, essa eficiência de 0,95 a 0,9. Quando trata de congelador, então vai variar ali de 0,85 a 0,95. Se as minhas cortinas plásticas ou as portas que eu estou utilizando ali no sistema, elas não, né, já estão rasgadas, a porta está com a borracha ali não está bem vedada, já está com uma manutenção ruim, a porta não fecha direito, então essa eficiência já baixa para 0,8, ou seja, eu vou ter mais infiltração para o meu sistema. Se eu utilizo uma cortina de ar lá na minha câmara fria de congelados, a minha eficiência vai ser 0,7 ou menos, né? Porque, claro, existe ali um fluxo de ar, mas não é a mesma coisa que uma barreira de uma porta ali, né? Uma vedação, alguma coisa melhor. E se eu não tenho proteção, a minha eficiência é 0, ok? Isso aqui é importante chamar atenção, de novo, para aquele caso de casa, né? Refrigerador doméstico. Quando a borrachinha da porta, a famosa gacheta, está em mau estado, né? Ou seja, olha a eficiência, como ela cai, né? Quando eu não tenho a manutenção. Então, quando aquela borrachinha está em mau estado, eu estou tendo infiltração de ar quente da cozinha para dentro do refrigerador. Estou jogando umidade lá, e aí essa umidade, como eu falei, vai ter que congelar, depois vai ter que tirar o gelo, quando eu tenho o sistema defrost automático. Então, assim, estou gastando energia. É muito mais barato eu trocar a borrachinha para que o meu sistema funcione melhor, ou seja, gaste menos energia lá no fim do mês, do que eu deixar uma borrachinha lá toda ruim, a porta meio aberta, alguma coisa ali que vai prejudicar. Porque além de não estar, de repente, armazenando, né, conseguindo fazer um armazenamento adequado do produto, eu estou gastando mais energia. Então, a manutenção é importante, tá bom? Pessoal, esse vídeo sobre infiltração de calor é isso. Nós vimos todos esses fatores, né, calculando esse fator, né, o de ganho de calor, o fator de tempo de abertura de porta, o fator de fluxo e a eficiência do meu sistema, do meu dispositivo, né, avaliando ali na tabela, eu consigo dizer qual é a média de calor que eu tenho por infiltração de ar externo na minha câmara, ok? Até a próxima aula sobre carga térmica de câmaras frias.